Hoje nós trouxemos um poema que desceu do céu, um poema feito pelo espírito desencarnado, evidentemente, Casimiro Cunha. Esse poema chamado Natal do Senhor está no livro Preito de Amor, da psicografia de Chico Xavier. É preito mesmo, tá, gente? Preito de Amor, manifestação de amor. Vamos então conhecer o poema de Casimiro Cunha. Mestre amado e generoso, nas bênçãos do teu Natal, também nós te recordamos no campo espiritual. E lembramos comovidos a noite ditosa e bela em que surgiste exaltando a manjedoura singela. Divino pastor, nascias na solidão da pobreza, santificando a humildade nas luzes da natureza. E trabalhaste e sofreste para as vitórias da luz, desde a esperança do berço às ironias da cruz. E embora os teus sacrifícios, na lágrima, no suor, a terra, Jesus, se veste de angústia, miséria e dor. Volta a nós, pastor sublime, que o redil da humanidade se estende aos abismos negros de ignorância e maldade. As tuas ovelhas frágeis, cansadas de sombra e guerra, atropelam-se assustadas ao longo de toda a terra. As seitas religiosas que ensinam a divisão fomentam carnificinas envenenando a razão. A ciência que extermina faz do mundo seu vassalo, enquanto a filosofia prega o bem sem praticá-lo. Ó Senhor, dá-nos de novo fidelidade ao dever, o dom da simplicidade no impulso de agradecer. Que em teu Natal nós possamos recordar com mais fervor teus exemplos de renúncia e tuas lições de amor. Concede-nos, mestre amigo, nas lutas da redenção, nova fé, nova esperança ao templo do coração. Obrigada. Muito bem, Sâmia. O que a gente pode refletir acerca desse tema? Primeira coisa que chama atenção nesse poema, né, enviado pelos espíritos que ainda estavam à época no mundo espiritual, agora não se sabe, é logo na primeira estrofe, quando ele coloca que lá no mundo espiritual, eles também recordam Jesus nessa época de Natal. Eles também festejam como nós fazemos aqui. E quando ele fala, né, das dores que, apesar de tudo que o Cristo fez hoje, a terra ainda sofre, ele trouxe alguma coisa muito interessante, eu não sei se vocês perceberam. Ele fala das seitas religiosas, das religiões, que ensinam a divisão, da ciência que extermina e da filosofia que prega o bem sem praticá-lo. Ele fala de ciência, filosofia e religião, que unidos, né, formam o tríplice aspecto da doutrina espírita. Não sei se ele fez isso sem querer ou de propósito. Quando eu escolhi, eu não tinha percebido, e depois que eu fui realmente reler, eu digo, E é interessante esse alerta, porque o Espiritismo, ele tem a pureza do Consolador prometido, mas o movimento espírita que expressa o Espiritismo, nós que somos do movimento temos o dever de manter essa pureza. Que o seu aspecto religioso seja um aspecto que agrega, que consola, que une-nos a Deus, e não desse religiosismo de que a minha religião é melhor que a sua. Que o aspecto científico, que no nosso caso seja o fenômeno mediúnico, seja realmente valorizado, já que a nossa religião é dos espíritos. O Espírito de verdade, o Consolador prometido por Jesus, precisa ter as portas abertas, essa falange de almas
que se chama Espírito de verdade, precisa ter as portas abertas para que continue se manifestando. E no seu aspecto filosófico, que os nossos estudos e reflexões realmente sirvam para a nossa transformação moral. Muito bem. E ela raia você. E observando um aspecto da poesia, que assim, Casimiro Cunha, ele é reconhecido pelas suas quadrinhas jocosas. Nhochico gostava de não sei o quê. No dia que ela casou, Nhochico caiu não sei onde, e aí se lascou. Coisa mais ou menos assim. Então, ele é conhecido por essas quadrinhas assim, feitas em redondilhas maiores, que são versos de 7 sílabas. O que a gente observa é que, neste poema, ele não abandona as redondilhas maiores, ele continua fazendo, estava observando a expansão dos versos aqui, eles são 7 sílabas no verso. Mas ele mudou a temática, ele abandonou o aspecto assim mais jocoso e realmente construiu um poema de beleza espetacular, algumas rimas maravilhosas. Vassalo com deixá-lo, achei assim uma rima muito rica que ele construiu, nunca tinha visto essa rima, mas eu gostei muito da construção do poema, não vi esse Ciência, Filosofia e Religião, não atentei para isso, mas eu gostei porque é verdadeiramente um poema muito tocante, diferente do que daqueles que igualmente a gente tem da produção do Casimiro Cunha, que são mais para a gente usar aquelas quadrinhas para ensinar sobre lei de causa e efeito. Gostei demais do poema, não foi só eu, e várias pessoas aqui interessadas. O livro é Preito de Amor. Preito Exatamente. De amor. Manifestação de amor, né? Preito de amor. E é interessante que a gente observa isso em vários poetas que, após desencarnados, após a realidade no mundo espiritual, após serem acolhidos, passam a rever seus valores e isso se expressa nas poesias. Então, sim, apesar de o estilo ser o mesmo, mas a essência da poesia, a mensagem que ela traz hoje em dia, ela é construtiva para as nossas almas, e não apenas de jocosas ou de brincadeiras, como muitas vezes se faz quando se está encarnado aqui na Terra.